Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso do Raciocínio Lógico, começando do zero. Eu sou o professor Jairo Teixeira, eu faço parte aqui da equipe do Séries Cursos Online há muito tempo, desde o início do curso, que a gente tem essa parceria aqui com o Renato, e com muito orgulho que eu participo desse grupo tão seleto de professores aí de toda a parte do Brasil, de norte a sul, de todo canto tem colega aqui ensinando em todas as diversas áreas de português, de línguas, de direito, de matemática, enfim, é um grupo grande, um grupo comprometido, um grupo sério. Eu conheço praticamente todos os professores do curso e é de fato uma equipe muito qualificada para ajudá-los aí na aprovação do concurso público, A minha formação é de engenharia civil, eu estudei também programação e análise de sistemas, eu trabalhei um tempo no banco, como gerente de um banco. Enfim, eu já fui engenheiro, já fui analista, já fui gerente, não gostei de nada, eu só gostava de ensinar. Foi quando eu decidi chutar o balde, voltar para a universidade, fiz uma pós-graduação para me habilitar a ensinar, e aí eu comecei ensinando. Aliás, comecei ensinando justamente na área de concurso público. A minha primeira aula, eu ainda lembro, isso já se vão aí quase 20 anos, foi para um concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Imagine a primeira aula da vida, Nunca tinha botado um pé lá na frente no quadro e já estreou com um auditor da Receita Federal. Mas é assim mesmo, era o que eu queria fazer, era o que eu sempre sonhei em fazer. E aí estamos aqui nessa parceria e agora com vocês, juntos aí, nessa empreitada para fazê-lo entender o raciocínio lógico. Raciocínio lógico é hoje uma disciplina muito temida nos concursos públicos, E talvez isso faça com que eu tenha um zelo muito grande por esse projeto do Começando do Zero. Porque, como o próprio nome já sugere, a gente vai começar dos primeiros conceitos do raciocínio lógico até a parte mais profunda no final. E é um curso que proporciona que o professor, no final da jornada, perceba a evolução do aluno, perceba como aquele aluno cresceu, como aquele aluno evoluiu, com as dúvidas, com a interação que a gente tem, no canal lá do Sua Mensagem. Vocês devem conhecer o Sua Mensagem, um local onde vocês vão deixando as dúvidas das aulas, aquilo que você não entendeu aqui na aula, você deixa lá no canal, que a gente vai responder para vocês. Então a gente vai percebendo, a gente faz amizades lá no Sua Mensagem, trocando lá ideias com os alunos, tá certo? Então é um projeto que eu tenho muito carinho e gosto muito dessa ideia do Começando do Zero, tá certo? Eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo desse curso, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre eles, os assuntos que a gente vai tratar aqui no curso, e em seguida a gente vai começar do primeiro ponto. Beleza? Vem comigo aqui na tela, e você pode ver aqui o primeiro item, a lógica proposicional. Aí aqui eu discriminei, todos os aspectos da lógica das proposições, a lógica de primeira ordem, também aqui, que vai trabalhar com quantificadores, e aqui a lógica de argumentação. Até aqui a gente está numa parte absolutamente teórica. Agora, vocês observam que nessa outra parte, vocês podem ver aqui ao lado, análise combinatória, conjuntos, probabilidade, inaugura uma parte do raciocínio lógico matemático. Por exemplo, análise combinatória é uma disciplina, um conteúdo muito pesado. Muita gente tem dificuldade nessa matéria, é uma das mais difíceis do ensino médio. A gente vai estar aqui descomplicando para você, mostrando com muita simplicidade, com muita clareza, com muita objetividade, sobretudo objetividade. Preparação para concurso público exige objetividade, direto ao ponto. Galera, é isso aqui que cai, é assim que você faz e é assim que você acerta. Tá certo? Vem comigo aqui, para a gente ver o restante do conteúdo, é o item 7, onde a gente vai trazer problemas de lógica. Nessa parte aqui, vocês têm associações lógicas, verdade e mentira, raciocínio sequencial, temporal, espacial e matemático. O que é isso aí? São probleminhas de lógica. Aqui não tem teoria, aqui não tem nenhum conteúdo desse que você vê aqui em cima, tem nenhuma teoria, nenhum conceito, nenhuma fórmula, nada. São probleminhas de lógica. Vocês já devem ter escutado, por exemplo, questões assim, sei lá, Ana, Bia e Carla. Uma é médica, uma advogada e uma é professora. Uma mora no Rio, outra em São Paulo, outra em Recife. Bia não é a médica, a advogada não mora em Recife, a médica mora em São Paulo.
Entenderam? Para você associar as pessoas à sua profissão e ao seu estado, à sua cidade. Ou então, questões de verdade e mentira, onde ele bota ali várias frases e aí ele afirma, somente uma é verdadeira. Fulano disse, eu sou o culpado. Cicrano disse, o culpado é fulano. Beltrano disse, fulano não é culpado. Entenderam? Para você descobrir quem está mentindo, quem foi o culpado, quem não é culpado. Então são questões desse tipo, questões de sequências, por exemplo, onde a banca apresenta várias figuras, ou várias palavras, várias letras, ou vários números, formando ali uma sequência lógica, onde você tem que descobrir qual é o próximo elemento da sequência. Aí vai muito da inspiração, né? De você perceber, descobrir a lógica, aplicar e descobrir qual é o próximo elemento daquela sequência. Tá certo? Então, vamos aqui para a gente fechar. Esse é, então, o nosso conteúdo que a gente vai tratar aí no nosso curso. Tá certo? Está dividido, portanto, em 7 tópicos, em 7 capítulos. E começando aqui pela lógica proposicional, não é? Aí eu vou detalhando cada item desse capítulo, tá certo? Vamos começar pelo lógica proposicional. Isso vai trazer para a gente o objeto de estudo de toda a primeira parte do curso, que é a proposição lógica. Então eu trago aí na tela uma definição do que seria uma proposição lógica. Observe, é uma sentença declarativa e que possui e apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. A exigência aqui, gente, é dela ser declarativa. Ela tem que ser uma sentença declarativa. Por quê? Porque toda proposição, ela tem que aceitar um valor de verdadeiro ou falso. Então, se a sentença não é declarativa, não vai casar com a ideia de verdadeiro ou falso. Só tem sentido a gente falar de verdadeiro ou de falso quando a gente está diante de uma sentença declarativa. Você imagine uma sentença interrogativa, uma pergunta qualquer. Imagine, como é seu nome? E aí, verdadeiro ou falso? Tem sentido isso? Claro que não. Imagine uma ordem, cale a boca. E aí, verdadeiro ou falso? Não tem sentido. Uma exclamação, que beleza. E aí, verdadeiro ou falso? Não tem sentido. Não é só há sentido de verdadeiro ou de falso quando a gente está diante de uma declaração. Então, a sentença tem que ser declarativa para que ela venha a ser uma proposição lógica. Beleza? Vamos lá. Então, observe, portanto, que sentenças interrogativas, exclamativas ou imperativas não são consideradas proposições lógicas. Não são consideradas proposições lógicas. Vejam, isso é um ponto explorado em questões de concurso. Como é que isso aí normalmente cai? A gente vai ver algumas questões disso daqui a pouco. Mas ele bota uma relação de sentenças para você marcar ali no gabarito qual é a sentença que é uma proposição. Ou, de repente, qual é aquela única que não é uma proposição. Qual é o critério? Ela tem que ser uma sentença declarativa. E tem que ter um valor de verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos lá. Aí eu trago alguns exemplos para vocês verem aí. Ó. A Lua é quadrada. Veja, essa é uma sentença declarativa. Tá vendo? A Lua é quadrada. O seu valor lógico, obviamente, que é falso. Né? Isso é uma mentira. Não confunda ser proposição com ser verdade. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. Não é? Ó, 7 é um número ímpar. Agora é verdade. Ó. Tá vendo? Observe que a proposição também pode ser afirmativa ou negativa. Não tem problema. O que ela não pode deixar de ser é declarativa. Então, se a proposição é gato não põe ovo, verdadeiro. Peixes não voam, verdadeiro. Peixes não voam. Não é? Então, você poderia ter uma negativa falsa. Brasília não é a capital do Brasil. Falso. Percebeu? Então, não tem nada a ver afirmativo com negativo, com verdadeiro e falso. Você, para saber o valor lógico de uma proposição, você tem que ler o seu conteúdo. E de acordo com o que você está lendo, você vai afirmar se aquilo é verdadeiro ou falso. Ok?
E aqui eu trago contra-exemplos, não é? Sentenças que não são proposições. Por que é que essa primeira não é proposição? Porque é uma sentença interrogativa. Por que é que a segunda não é uma proposição? Porque ela é uma sentença exclamativa. E por que é que a terceira não é proposição? Porque ela é uma sentença imperativa. Ok? Então, olha aqui, ó. Para ser proposição, tem que ser o quê? Declarativa. Beleza? É o primeiro conceito que a gente aprende em lógica, é o conceito de proposição. Ei, Jairo, isso aí já cai em concurso, já cai na prova? Já cai na prova, sim. E aí, ó, como é que o curso é bem bolado? A gente dá um conceito e traz uma ou outra questão para você ver como é que cai na prova. Depois dá outro conceito, mostra como é que cai na prova. Depois dá outro conceito, entenderam? Aí quando a gente juntar aí vários conceitos, vários assuntos, né, que já tiver um leque grande, a gente traz uma fichinha de questões para você fazer em casa e a gente conferir aqui depois. Beleza? Então vamos lá ver uma questão, como é que isso aí, como esse conteúdo já foi cobrado em concursos. Como é que foi? Olha aí, ó, um exemplo. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, ele quer que você descubra aí no gabarito qual é a única que é uma proposição. A letra A é bem fácil você perceber que não é, porque é uma pergunta, não é? Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Isso é uma pergunta, então isso não é proposição, ok? Agora, cuidado com a letra B. Ó. A letra B diz o seguinte, ó, aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Ela é uma sentença declarativa, mas por que é que ela não é uma proposição? Porque ela não define, tá vendo? Não define qual é a penitenciária. Veja, quando se diz aquela penitenciária, qual? Aquela ou aquela? Ou aquela outra? Ou aquela outra? Percebeu? É como se ele dissesse assim, ó, ele é médico. Isso é uma sentença declarativa, mas ela é uma sentença aberta. Então, cuidado com isso, gente. A sentença tem que ser declarativa? Tem que ser. Mas ela tem que ser uma declarativa fechada. Ela não pode ter nenhum termo ali em aberto que impeça você de decidir qual é o valor, verdadeiro ou falso. Como se eu dissesse a você, ele é médico. Ele quem? Percebeu? Está em aberto ali. Como se eu dissesse, X é um número ímpar. E aí, verdadeiro ou falso? Quem é X? X é 5, X é 8, X é 2? Percebeu? Então isso também é muito explorado em provas públicas. Eles botam uma sentença declarativa, no entanto, ela tem um termo em aberto. Percebeu? Então não considere isso como proposição lógica. Beleza? Vamos lá. Então a letra B também está fora. Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Agora sim, ó. Agora você tem, de acordo com o que ele classificou lá, né, de proposição, que é o correto, você tem uma sentença declarativa fechada que tem um valor de verdadeiro ou falso. A letra D não é proposição, porque é uma ordem. Tá vendo? Fique alerta. Tá vendo? Fique é uma ordem. E a letra E é uma exclamação, não é? Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Isso é uma exclamação. Ok? Então vejam que é algo muito simples. Quando isso acontece em prova, você só vai ter que descobrir qual é a proposição. Tá certo? Mas fique atento a esse detalhe. Ó. Ela tem que ser uma proposição fechada. Não pode ser uma sentença aberta. Outra coisa, você não precisa saber o valor para ela ser proposição. Se eu dissesse assim, ó, o professor de raciocínio lógico, Jairo Teixeira, tem 2 filhos. Isso é proposição? Claro que é. Bem definida, não precisa de mais nada a não ser o conteúdo que está lá. Mas talvez você não saiba. Se você não me conhecer, a minha família, você não sabe se eu tenho 2 filhos.
Percebeu? Então, é verdade, eu tenho 2 filhos. Tenho um filho e uma filha, né, um casal. Beleza, mas você não sabe. Mas não é porque você não sabe o valor que aquilo não é proposição. É uma proposição. Entenderam? Ei, Jairo, e na prova, se ele botar uma proposição e eu não souber o valor? Não pode. Não pode botar um conteúdo lá que seja de algo que você não conheça. Percebeu? Por exemplo, eu poderia trazer uma proposição aqui, sei lá, falando de logaritmos. Poxa, Jairo, eu não lembro nada de logaritmo. Tudo bem, mas eu não posso perguntar a você se é V ou F. Mas se é proposição, eu posso perguntar. Quer ver? O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Isso é uma proposição lógica? É uma proposição lógica. Verdadeiro ou falso? Ah, já não tenho a menor ideia. Mas que é uma proposição lógica, é. É como se você trouxesse para mim uma proposição lógica do direito. Não sei nada de direito. Então você dissesse lá, sei lá, todo brasileiro que cometer crime em território estrangeiro será extraditado. Isso é proposição? É. Agora é verdadeiro ou falso? Não sei, não tenho a menor ideia. Entenderam? Não é porque você não sabe o valor que ela não é proposição. Entenderam? Ela é proposição se ela tiver um valor de V ou de F. Mas você não tem a obrigação de saber qual é o valor. Ok? Normalmente, quando cai questão com isso aí na prova, todo mundo acerta, porque é muito simples de acertar. Beleza? Vamos lá? Olha outro. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Veja, a lógica bivalente, gente, é a lógica dos 2 valores. Ó. Bivalente. Bi quer dizer 2 e valente se refere a valores. Então é a lógica dos 2 valores. E que lógica é essa? Essa lógica que a gente está estudando, não é? Então ele diz que essa frase, "que dia maravilhoso", consiste em uma proposição lógica. Não consiste, porque isso é uma exclamação. Essa questão é do CESP, né, o Centro de Seleção da Universidade de Brasília, e ela tem um gabarito diferente. A prova do CESP normalmente é para você marcar certo ou errado. Não é? A gente tem mais costume, até pelos vestibulares, pela época de colégio, de fazer prova com gabarito A, B, C, D, E. Marcar ali a correta. No CESP, não. No CESP você vai dizer se está certo ou está errado. Então ele afirma e você diz certo ou errado. Então, nessa questão, "que dia maravilhoso", isso é uma proposição lógica. Qual é a resposta para essa questão? Gabarito, item errado. Ok? Porque isso não é uma proposição. Ok? Fácil, simples assim. Vamos lá? Muito bem. Então agora você já sabe o que é uma proposição lógica, né? Já entendeu aí quais são os perigos, os cuidados que você deve tomar. Vamos aprender então como é que essas proposições se classificam. Veja como também é muito simples. Uma proposição lógica pode ser simples ou composta. Quando é que ela é simples? Proposição simples consiste em uma única declaração sobre um único objeto. É isso que vai caracterizar a proposição simples. É uma declaração só sobre alguém ou algo. Não é mais de uma declaração sobre alguém ou algo. Nem é uma declaração sobre várias pessoas ou vários objetos. É uma declaração sobre algo, sobre um objeto. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. É bem fácil isso aí. Eu tenho certeza que vocês entendem rapidinho. Um triângulo possui 3 lados. E isso é uma proposição simples. Aliás, essa é verdadeira, né? A Argentina fica na Europa. E isso é uma proposição simples. Está afirmando uma única coisa sobre a Argentina. A outra está afirmando uma única coisa sobre um triângulo. Não é? Então, são exemplos de proposições simples. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Agora, quando é que a proposição é composta? Quando ela consiste na conexão de 2 ou mais proposições simples. Vejam, aqui você tem que ter mais de uma simples, percebe? E aí você vai conectá-las e formar aqui uma proposição composta. Vocês vão ver em alguns livros as expressões proposição atômica e proposição molecular. Obviamente que a atômica é a simples e a molecular é a composta.
numa alusão explícita aí ao átomo e à molécula. Né? A ideia de que o átomo é a unidade, é um. E quando você junta vários átomos, você forma ali a molécula. Então, proposição atômica ou proposição simples. E proposição composta ou proposição molecular. Veja aqui um exemplo. O sol é quente e a lua é feita de queijo. Então, ó, temos aqui claramente uma proposição simples, o sol é quente, e aqui nós temos outra proposição simples, a lua é feita de queijo. Essa partícula é justamente quem está fazendo a conexão das duas proposições simples. Então, isso aqui é um conectivo lógico, ok? A gente vai ter a oportunidade de estudar todos eles aqui um por um, tá certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Se o mar é salgado, então 2 é par. Tá vendo? As duas proposições simples que estão conectadas por esse conectivo do se, então. Então, ó, a coisa funciona assim, ó. Existem vários conectivos e a gente vai ter que aprender cada um deles daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu quero só que você entenda isso. Se a proposição está lá, simples, só uma declaração sobre uma coisa, proposição atômica ou proposição simples. Mas se você percebe mais de uma proposição simples conectada pelos conectivos, então você tem uma composta, ok? Qual é o perigo nesse conteúdo? Porque parece bem simples, né? Parece bem fácil, que não tem o menor perigo de você errar. Mas tem um perigo, é o seguinte, não confundam, gente, proposição simples com proposição pequena. Às vezes, o sujeito da frase é bem grande, a declaração sobre ele é bem comprida, que deixa uma proposição bem grande. E por ser grande, as pessoas querem achar que ela é composta. Entenderam? Não é porque ela é grande que ela é composta. Para ela ser composta, ela tem que ter pelo menos duas simples conectadas. Tá certo? Vamos ver aqui como é que esse conteúdo já foi cobrado em concurso público. E já cai assim, já, só para saber se é simples ou composta, já cai. Ó. Olha aí, uma questão do CESP. Então, novamente, a gente vai ler o item e no final a gente tem que responder se aquele item está certo ou errado. Não é? Veja aí. A sentença, a presença de um órgão mediador e regulador das relações de empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. É uma proposição simples. Claro que é. A presença de um órgão é necessária nessa sociedade. Só que, quando ele vai falar do órgão, ele diz que é um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões. Sim, mas ele está declarando algo sobre esse único objeto, que é esse tal órgão aí, né, a que ele se refere. E o que é que ele declara sobre esse órgão? Que é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. Entenderam? Então, isso é uma proposição simples. Vejam que vocês têm que estar atentos, gente, aqui a um detalhe. Vê só. Aqui tem I. Aqui tem I. Tá vendo? No entanto, esse I não configura aquele conectivo porque ele não está conectando proposições. Percebeu? Então, não é por aí. Outra coisa ó, que vocês têm que evitar. Ó. Aqui tem um verbo. Aqui tem outro verbo. Aqui tem outro verbo. Tá vendo? Aqui já não é mais da proposição, né? Mas aqui tem um verbo, aqui tem outro verbo. Tá vendo? Então também não é pela quantidade de verbos. O que você tem que se ligar é na ideia. Proposição está ligado à ideia. Então você tem que ver. Ó. Se ele disse assim, o menino de olho azul que estava ontem na casa do meu pai às 10 horas da noite brincando com um brinquedo, levou uma queda desastrosa, perigosa, pronto. É uma sentença muito grande, mas ele está dizendo uma coisa só sobre esse menino. Então, isso é uma proposição simples. Entenderam? O CESP gosta muito de fazer isso. Veja outra aqui, ó. Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas representem proposições lógicas simples, julgue o item seguinte acerca da lógica proposicional.
coisa que vocês vão estranhar é isso aqui, gente. Vê, você que está começando agora em concurso, ó, presta bem atenção. As letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Aí você, quando lê a questão todinha, não tem nada a ver com letra maiúscula, não tem letra maiúscula em canto nenhum aí, e você fica, oxe, por que é que esse cara falou isso aí? O SESC faz muito isso. Ele bota um texto aqui, e depois ele pede para você julgar mais de um item. Não é? Isso aqui, provavelmente, na prova original, devia estar julgue os itens seguintes, né? Então, nesse item, não teve nada de letra maiúscula, mas em outro item poderia ter. Entenderam? Então, vocês têm que ler aqui para ver qual é o comando, o que é que ele está considerando, para aí você fazer o que ele pediu, tá certo? Ele diz o seguinte, ó, a sentença, os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. É uma proposição lógica composta? É não. Veja, ele está falando desses candidatos que foram aprovados e nomeados. E está dizendo o quê? Que eles estão subordinados a esses órgãos. Está dizendo uma única coisa de um único objeto. Então, isso aí é proposição o quê? Proposição simples. Ok? Veja que nas duas questões que o SESC trouxe aí, são questões recentes, ele tentou pegar o candidato nessa casquinha de banana. Então, se liga nisso. Não é porque a proposição é grande que a proposição é composta. Ela pode ser até grande, mas ser uma proposição simples. Não tem saída. Você vai ter que ver, não é contando os verbos, não é contando conectivos, porque aquele conectivo só é considerado conectivo lógico, de fato, quando ele estiver conectando as duas proposições. Ok? Então, os dois casos aqui eram de proposições simples e não de proposições compostas. Beleza? Bom, mas até aí não tem muita dificuldade, não é? O importante é você saber que para conhecer o valor de uma proposição simples, basta você ler o seu conteúdo. O gato voa, falso. O mar é salgado, verdadeiro. O céu é azul, verdadeiro. Beleza, até aí não tem bronca. Mas e para a gente saber o valor de uma proposição molecular? Quando você pegar ali, ó, mais de uma proposição simples, conectar, formar uma proposição composta e aí precisar dizer o valor. Ainda há pouco a gente viu lá um se então, não foi? Se o mar é salgado, então 2 é par. Como é que eu vou saber se o valor daquela composição é verdade ou é mentira? Percebeu? Obviamente que você vai entender que este valor da proposição composta vai depender dos valores de cada uma simples que estão ali participando e vai depender também, e eu diria fundamentalmente, do conectivo usado ali. Não é? A gente vai aprender isso agora. Quando é que você vai obter verdade na proposição composta? Depende do conectivo. Por isso, gente, que vocês têm que dominar os 6 conectivos que existem. Os 6 conectivos da lógica. Você tem que saber quando é que um se então vai dar verdadeiro. Quando é que um ou vai dar verdade. Quando é que um i dá verdade. Entenderam? Para que vocês possam entender o valor final de uma proposição composta. Ok? Para isso existe um instrumento que nos ajuda, que é um instrumento chamado tabela verdade. Não é? É o terceiro ponto dessa teoria e que você vai ser apresentado daqui a pouco no próximo bloco. Ok? Então segura aí, daqui a pouco eu venho para falar para vocês sobre tabela verdade e aí você vai entender o valor lógico das proposições compostas. Vocês sobre tabela verdade